Muito boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Já me estão a ouvir? Quem entrou? Simão, já saiu. Deixa-me ver se está tudo bem aqui. Boa tarde, senhor Simão, boa tarde. Vamos responder no chat. Ok. Está a baixar estranho. Será que não me estão a ouvir? Boa tarde, senhor Vasco. Hoje já sabem, aula livre. Portanto, possivelmente teremos aí convidados. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quem estiver a ver a imagem a meio, tem que ir à barra, ok? E alterar a posição da... Fazer scroll. Deixa-me saber. Só um bocadinho. Ok, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vão-se acomodando. Já estão aí 4, já podem começar a jogar as cartas. Ok, para já, tudo alunos. Os que estão, desculpem lá, sabem que são muitos alunos, são muitos convidados e depois uma pessoa às vezes... Os que estão aí já são alunos, certo? Todos alunos. Não está ninguém como convidado. Se alguém estiver aí como convidado, para me responder é no chat, ok? Como hoje a aula é livre, podem entrar sempre pessoas que estejam meias perdidas ou desorientadas, só para ajudar. Entretanto, entrou a Maria, o André, o Silas, ok? Eu penso que são todos familiares, entre aspas, portanto, acho que conheço. Acho que são todos alunos. Boa tarde, boa tarde. Então, boa tarde a todos. Só um bocadinho. Tudo bem? Como é que estão as avaliações? Doutor. Doutor Bruno. Eu contento-me com formador Bruno, ok? Ou até só o Bruno, sem problema nenhum. Boa tarde, boa tarde. Hoje estamos aí on fire. Hoje. Josefa, Beatriz, Solange, Silas, boa tarde a todos. Como é que estão as avaliações? Aliás, quem é que quer falar? Quem é que quer dizer boa tarde? Já há muito tempo que eu não me lembrava. Ninguém quer dizer boa tarde. Em voz, em voz. Alguém quer falar? Um candidato? Ou vai ter que ser um voluntário à força? Não me digam que... ok, Josefa. Muito bem, olha. Mulheres ao poder. Ok, Josefa. É só você agora desbloquear o seu micro. Em cima tem que carregar no micro. Exatamente. Pode falar. Olá, boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Conseguem ouvir a Josefa? Sim, muito bem. Josefa, estão a dizer que tem que comer mais sopa para falar mais alto. Não, eu acho que não precisa. Eu consigo Não ouvir precisa. bem. Então, como é que está a correr? Está a correr bem. Estou com. Ainda não repeti a avaliação da segunda aula, Ok. mas ao longo desse fim de semana vou colocar já em Houve logo dia. ali uma falha na primeira, certo? Sim, errei 4 questões. Não fiz o teste de preparação. Cliquei logo na avaliação e errei. Pois, o que é que eu digo? Façam, aliás, a parte da avaliação bloquear é no sentido mesmo de vocês fazerem testes. Certo. É mesmo esse, porque não é uma definição logo inicial da Drivebox, portanto, quando iniciámos na altura do Covid, não havia essa situação do bloqueio. Mas a partir do momento que
o que é que fazia? Fazia com que aqueles que passassem à primeira simplesmente aprovavam e não faziam mais testes de treino dessa aula. Então nós decidimos criar esse bloqueio no sentido de vos obrigar, ok, a fazerem testes. Ok. E de resto, e as outras aulas? A correr bem? Estão a correr bem, porque depois o Bruno Comunicação em termos esclareceu também que podia assistir às aulas ao vivo, não é? Apesar de ter uma em atraso, que se acedesse ao link diretamente pudesse acompanhar, então sempre que posso estou aqui, ao vivo. Ok, o professor é chato? Não, nem por isso. Eu acho que eu é que sou chata, toda vez mando mensagem. Aliás, eu costumo dizer, quem for dedicado e quem fizer teste acaba sempre por ter dúvidas. Ok? Portanto, disponham, faz parte daquilo que nós falámos no primeiro módulo, que era o tal compromisso. Com vocês, e estou a falar para todos, como óbvio, tem que haver sempre esse compromisso de vocês, está-vos a doer alguma coisa, têm alguma dúvida, de falarem e de comunicarem, certo? Portanto, existe o grupo do WhatsApp também para isso. Ok, portanto, há sempre atenção. Já agora, Josefa, queres dizer mais alguma coisa? Não, tipo assim, estou a gostar muito do curso, tem corrido bem até agora. Todas as dúvidas têm sido esclarecedoras. E os colegas também que estão sempre aqui no ao vivo, gosto mais de assistir assim ao vivo para vendo as dúvidas que os colegas vão colocando e também acaba por esclarecer as minhas. Então está a correr bem, estou a gostar. Pronto. Obrigada por este bocadinho, ok? Entretanto, vou começar com o meu discurso e também vamos, obviamente, iniciar a aula, né? Porque temos uma aula para dar, ok? Obrigada, Josefa. Boa aula a todos. Olha, Josefa de Jobs, boa aula a todos. Não sei se conseguiram ouvir, então toca a responder. Obrigada, Josefa. Ok, pronto, já estão aqui os agradecimentos. Muito bem. Mais uma vez, relembrar que esta aula hoje é livre, é aberta, portanto, foram convidados. Portanto, se estiver aí alguém como convidado, desfrute da aula, aproveite esta aula grátis, obviamente. Depois, se tiver algumas dúvidas, pode sempre, obviamente, esclarecer no grupo do WhatsApp ou já sabem, fazer o registro, foi-vos enviado um mail, foi enviado... Portanto, quem recebeu o convite ou está no grupo do WhatsApp já e pode pedir lá informações, ou então recebeu o convite através de um mail em que tem lá a informação de onde podem fazer registros para terem acesso ao grupo do WhatsApp e terem acesso à Drybox e a teste. Portanto, sempre que tenham alguma dúvida, podem simplesmente também responderem ao mail que receberam. Alguém vos vai ajudar, ok? Muito bem. Se não houver mais dúvidas em relação a alguém que esteja aí que queira esclarecer alguma dúvida, algum teste, não sei, pessoal que está em informação, alunos que estejam em informação. Está tudo ok? Podemos iniciar? Hoje será uma aula fixe. Hoje será uma aula em condições normais, ou seja, uma aula em condições normais, não tão exigente como as anteriores, ou seja, não vai ser assim aquele tipo de sinalização de nós praticamente estarmos a ler ali o sinal, vocês estarem aí com o máximo de concentração possível para, obviamente, reterem o máximo dessa informação possível, mas será, obviamente, não tão exigente, se calhar, em termos de tempo da aula, ok? Mas, obviamente, vamos dar o último tema, a última parte da sinalização, ou seja, a última sinalização da hierarquia. Ainda se lembram da hierarquia, da sinalização? Bora, qual é? Ainda se lembram ou não? Sim? Lembram-se da hierarquia? Bora, então, estou à espera. Agente, ótimo. Segundos. Sinais. Sinais temporários. Ok. Terceiros. Mensagem variável. Sinais luminosos. Exatamente. Depois, os sinais verticais. E por último, que é o que vamos dar hoje, ok? Não, antes disso, lembrar marcas rodoviárias. Na próxima aula é que vamos, sem dúvida alguma, começar a dar as regras.
Esta hierarquia, não se esqueçam, é para vocês saberem em situações em que existe sinalização que vos dão uma indicação contrária, a situação que nós falamos muitas vezes já nas aulas de ter um verde no sinal luminoso e ter o stop, em que é dito, ok, o sinal luminoso é superior ao vertical, o sinal luminoso é superior ao vertical, então nós temos que cumprir o verde, ou seja, não temos que parar no stop. Portanto, é para isto que serve esta hierarquia. Assim como qualquer sinalização vai prevalecer sobre qualquer lei. Ok? Diretamente ligando agora a esta aula, que vamos então falar nas marcas rodoviárias. Está aqui os objetivos da aula. Marcas rodoviárias. E depois vocês vão perceber, ao longo, vamos dando as mesmas, vão haver marcas transversais, vão haver longitudinais, vão haver as marcas amarelas, vão haver as marcas orientadoras, que são as setas, que estão no chão. Depois vão haver até dispositivos refletores e complementares, vão perceber o que é isto. E aqui termina a parte da sinalização. Para além desta sinalização, ainda vamos dar os sinais dos condutores, que é aqueles sinais manuais para momentaneamente substituírem alguma avaria que tínhamos, por exemplo, nos indicadores de nossa direção, nos piscas, ok? Na luz de travagem, portanto, podemos substituir momentaneamente, substituirmos os sinais luminosos que o veículo tem por sinais dos condutores. Okay? E vamos também falar ainda nos sinais sonoros e nos sinais luminosos, sendo que esses sinais luminosos têm a ver com a luz rotativa azul, a luz rotativa amarela, para que é que serve, ok? Os sinais de luzes, por exemplo, foi algo que também já falamos no módulo 1, ok? Primeiramente, vamos então falar nas marcas rodoviárias. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que perceber nesta situação das marcas rodoviárias é que, como nós vimos, e eu comecei a aula por aí, é a última sinalização da hierarquia. Mas não é por ser a última, obviamente, que nós não tínhamos que cumprir estas regras, o que nos vai, por exemplo, transmitir uma linha contínua, o que nos vai transmitir uma linha descontínua, o que nos vai transmitir uma linha mista, o que vai nos transmitir uma banda cromática. Obviamente, tudo o que elas nos vão transmitir também tem que ser cumprido, apesar de ser, como nós vimos, a última sinalização do dia. Ok? Portanto, não é, certo? Ok, é a última, não tem importância, não temos que cumprir. Nada disso. Obviamente, vamos ter que cumprir tudo estas situações que estas marcas rodoviárias que vamos dar representam. Ok? Até agora, tudo ok? Tudo a funcionar? Alguma dúvida? Não? Já está aí alguém como convidado? Ninguém se acusa. Para me responderem, quem estiver aí como convidado, ok? Relembro, escreverem no chat, ok? Aproveitem, obviamente, a aula. Alguma dúvida? Só dispor. Muito bem. Vamos então começar e eu aproveito e vamos aqui para esta parte dos apontamentos, que acaba por ser muitas vezes mais fácil para vocês perceberem esta situação. E já estamos aqui então a ver as marcas rodoviárias. E vamos começar pelas marcas rodoviárias longitudinais. O que é isto de longitudinais? É ao longo da via. Ok? E logo começando com uma das mais famosas, que é a famosa linha contínua. Okay? Como primeira coisa que vocês, regra geral, é algo que vocês sabem, regra geral, esta linha simplesmente proíbe-nos de ser pisada ou transpor. Ou seja, nós não podemos nem pisar nem transpor uma linha contínua. Ok? Portanto, lembrem-se, linha contínua, linha descontínua, linha mista que vamos falar, todas elas separam vias de trânsito. Ok? Portanto, não vão confundir uma linha contínua, por exemplo, com aquela situação da guia que nós já falámos. A guia, que vamos dar mais tarde, ainda nesta aula, obviamente, delimita a faixa de rodagem. A linha contínua, descontínua, mista, separa vias de trânsito.
Outra coisa muito importante é vocês perceberem, ok? Portanto, primeiro, ela não proíbe ultrapassagem. Regra geral, ela não proíbe ultrapassagem. O que ela nos diz e nos transmite é que não pode nem ser pisada, nem pode ser transposta. Ok? Portanto, isto é a primeira coisa. Depois, contornação. Ou seja, qual é a contornação que representa nós pisarmos uma linha contínua? E pisar uma linha contínua pode ser uma contornação leve ou uma contornação muito grave. Portanto, a primeira coisa que vocês podem tirar daqui é que pisar uma linha contínua nunca vai ser grave. Ou vai ser leve, ou vai ser muito grave. Transposta é passar para o outro lado. Ok? Pisar é só meteres lá uma roda em cima. Transpor é passares totalmente para o outro lado. Ok? Certo? Se às vezes vocês fizerem uma pergunta e por causa dos comentários eu não vir, voltem a colocar a pergunta, ok? Não é por não saber ou por não querer responder, é mesmo porque não vi, ok? Acho que já deu para perceberem isso. A segunda situação então, reparem, nunca é grave pisar uma linha contínua. E eu estou a dizer isso porque sai uma pergunta em que diz pisar esta linha contínua é grave. Portanto, a partir daí, quando diz grave, vocês dizem está errado. Porque ou é leve ou é muito grave. Qual é a diferença? Se ela separar vias de trânsito do mesmo sentido, é leve. Se ela separar vias de trânsito de sentidos opostos, ela é muito grave. Ok? Por exemplo, autoestrada separa vias de trânsito do mesmo sentido, pisar aquela linha contínua é só leve. Ok? Perceberam a diferença entre ser leve e muito grave? E leve ou muito grave nunca será grave. Está entendido ou não? Nem fixe, nem um fixe. Tem que ser eu a pôr um fixe? Ah, ok. Muito bem. Depois temos a linha descontínua. E a linha descontínua, obviamente, pode ser pisada e transposta. Okay? Obviamente, terão sempre é que ter uma justificação. Ou seja, ultrapassar, mudar de direção, contornar um obstáculo, ok? Não é, ok, apetece-me, vou para a via da esquerda porque tem lá uma linha descontínua. Não. Pode ser pisada e transposta em caso de necessidade, ou seja, que tenhamos uma justificação para o fazer. Quando é mista e é composta, como vocês estão a ver, por uma contínua e por uma descontínua, o importante é vocês verificarem de que lado é que está a descontínua. Ou seja, se for este o caso que vocês estão a ver, quer dizer que um veículo que venha neste sentido pode pisar e transpor, passar para aqui, por exemplo, ultrapassa esse mesmo veículo e volta para a sua posição de marcha. Quem vem daqui para lá não pode fazê-lo porque a linha contínua está do seu lado. Assim como ao contrário, obviamente, um veículo que circula neste sentido vai poder passar para o sentido contrário para ultrapassar ou para contornar o obstáculo. Quem vier em sentido contrário não pode, porque do lado dele está a linha contínua. Certo? Depois temos a linha descontínua de aviso. Ok? Se calhar vocês nunca repararam e vão reparar agora. Ok? Ou vão começar a reparar agora. Deixa-me só apagar aqui. Quando nós estamos numa via, ok? Numa reta, o traço
descontínuo normalmente é assim. Quando nós nos começamos a aproximar de uma curva e da linha contínua, os traços começam a ficar cada vez mais pequeninos. Isto chama-se uma linha descontínua de aviso. Está-nos a avisar que vai passar a linha contínua. Ok? Portanto, a diferença entre uma linha descontínua normal é que o traço é mais comprido. Quando estamos perto de ficar contínua, os traços descontínuos começam a ser cada vez mais pequeninos e menos espaçados. Ou seja, esta parte aqui, ok? Ficam mais perto uns dos outros. Ok? Daí chamar-se linha descontínua de aviso. Depois, sempre que olharem para o chão de uma via e verem estas marcas, já falámos aqui quando demos a sinalização luminosa, em que tínhamos o X vermelho ou a setinha verde. Esta via aqui central pode estar aberta num sentido ou noutro sentido, que é a tal via de sentido reversível. Lembram-se que temos falado nisto ou não? Estas marcas são as marcas rodoviárias que indicam que esta via aqui do centro é uma via de sentido reversível. Pode estar aberta num sentido, como pode estar aberta em sentido contrário. Depois temos, isto é importante, parte prática. Isto é importante que eu vou falar para a parte prática. Ok. Linha descontínua de abrandamento e linha descontínua de aceleração. Primeiro, o porquê de ser de abrandamento e o porquê de ser de aceleração. Diferença. Saída, abrandamento. Aceleração, porque nós estamos a acelerar, desculpem lá que parece que estou meio bêbado, acelerar para entrar. Ou seja, o aspecto na via de abrandamento ou na linha de aceleração, o aspecto da linha vai ser igual. Como é que vocês veem se é de aceleração ou é de abrandamento? Se ela surge para vocês saírem da via onde estão a circular, ou se é uma via que serve para vocês entrarem na via que vão passar a circular. Portanto, e vocês perceberem se é uma saída, se é uma entrada. Portanto, abrandamento, saída, aceleração, entrada. Mais importante do que isto é a situação que eu estava a falar para a parte prática. Que é, imaginem que vocês vão a circular, certo? Na vossa via, temos duas vias de trânsito no nosso sentido e de repente surge mais uma via aqui. Ok? Então, isto continua. Sabem que eu estou a desenhar com o rato e nunca é fácil, ok? Pronto. Agora, como é que vocês vão... Se esta via que está aqui ao vosso lado, que surgiu aqui... como é que vocês sabem se ela é mais uma via de trânsito ou se é tal via de abrandamento? Como é que vocês sabem? Vai ser pelo tamanho dos traços. Se eles forem mais grossinhos e mais pequenininhos, como eu estou aqui a desenhar, ok, é uma via de abrandamento. Ou seja, só passam para aqui se quiserem sair na próxima saída. Se quiserem seguir em frente, mantêm isso aqui. Mas isto é importante porquê? Porque imaginem que temos uma situação assim e que surge mais a tal via aqui à direita. E os traços são iguais. Quer dizer que vocês indo aqui, mesmo que queiram ir em frente, aquela via é uma via de trânsito, não é de aceleração nem é de abrandamento, vocês têm que passar para a direita, porque se continuarem por aqui, já não estão posicionados a mais à direita, já reprovam. É através do tamanho dos traços que vocês vão perceber que se a via de trânsito surgiu à vossa direita, é uma via de trânsito ou é uma via de aceleração ou uma via de abrandamento.
Obviamente, este tipo de perguntas não vos vai sair na teoria. Ok? Certo? Vai-vos sair, olha, aquilo é uma via de aceleração ou via de abrandamento. Vocês veem, se é saída é abrandamento, se é entrada é aceleração. Mas nas aulas de condução, no vosso exame de condução, vocês até podem nunca ter passado por situação igual e no vosso exame de condução irem para um local em que existe esta situação. Em que se for via de trânsito, vocês têm que passar para a direita. Em que se for uma via de abrandamento, vocês só têm que passar para a direita se o examinador disser vamos sair na próxima saída. Juliette, tem a da saída, tu vês. Quando é de saída, tu vês a saída lá à frente. Ok? Mas às vezes tem mais uma via de trânsito e depois ainda vai ter outra via de saída. Tem a ver com o tamanho dos traços. A maior parte das vezes o que vocês vão ter que perceber é mesmo pelo tamanho dos traços que vão lá estar. Quando é via de abrandamento ou de aceleração, reparem. Agora, quando vocês começarem a andar de carro aí, com alguém, não é? Vocês reparem nesta situação. Se vocês, e realmente o formador disse-me isto e é verdade. Já repararam? Aquilo vocês não estão a ver? Aquela linha contínua é comprida porque está a separar vias de trânsito. Esta linha contínua, esta linha descontínua é mais grossinha e é mais pequenina porque está a delimitar uma via de abrandamento ou uma via de aceleração. Ok? Claro que existe sempre, como o Juliette está a dizer, existe sempre outro tipo de sinalização que nós já estudamos que vai nos identificar se é uma via de saída, quantas vias é que existem, as tais setinhas para baixo, o tal sinal de seleção de vias. Obviamente, mas tudo isto é importante vocês, obviamente, terem noção de tudo, desta situação toda, para não se agarrarem, entre aspas, só a uma sinalização, porque ela passa por vocês. E agora, eu nem vi bem a placa, nem sei se estou bem colocado, nem não. Então tem mais algo a dizer-vos que, ok, aquela via é via de saída. Eu só vou para lá se quiser sair. Ok? Então, quanto mais souberem, quanto mais vos tiverem algo, ok? Para vos orientar melhor. Então, não se agarrem só a uma coisa. Ok? Está entendido? Perceberam esta situação das... É pela linha. Posso-vos garantir que nem toda a gente, ok, explica se calhar isto. Certo? E isto é importante para vocês, porque lá está, não é um aspecto diretamente teórico, alguma pergunta teórica, se calhar que vos possa sair, mas será sempre algo que possivelmente vocês vão ter que enfrentar na prática e que vos vai ajudar. E por isso é que vocês devem, obviamente, lembrarem-se disto. Porque às vezes perguntam, eu tenho que passar para a direita? Eu estou a dar aula de condução e o aluno pergunta-me, tenho que passar para a direita? E eu pergunto, diz-me tu. O que é que te lembras das aulas? Ok? Imagina agora que nunca aconteceu nenhuma aula, que pode acontecer e acontece nos exames. Vão perguntar ao examinador se podem passar para a direita? Estão a perceber a tal exigência que eu falo? É para isto. Ok? Vocês podem, por vocês próprios, chegarem lá. É pensarem um bocadinho. Ok? Pronto. Continuando. Depois, isto aqui é um corredor de circulação, ou seja, é uma via de trânsito reservada aos transportes públicos, certo? E o que é que nós temos aqui? Ela, neste caso, é delimitada por uma linha contínua. Quer dizer que, obviamente, mesmo naqueles casos, imagina que nós estamos aqui, mesmo naqueles casos que, mesmo conduzindo o nosso veículo particular, nós possamos utilizar um corredor de circulação, se já estivermos aqui conforme estamos, simplesmente, mesmo que a gente queira mudar de direção aqui, já não podemos, porque tem lá a linha contínua. Portanto, sempre que um corredor de circulação seja delimitado por uma linha contínua, certo? Ou entro logo no início, porque sei que vou ter que mudar de direção mais à frente, ou moro mais à frente, acesso à minha propriedade, ou acesso ao parque, como nós já falamos, ou então, se for pela via da esquerda, depois já não vou conseguir mudar de direção à direita, porque tem lá uma linha contínua. Portanto, o corredor de circulação pode ser delimitado por uma linha contínua, como obviamente pode ser limitado por uma linha descontínua. E aqui vocês já podem ir aqui e na altura que quiserem mudar a direção à direita, então o piscazinho, vejam se podem e passam para aqui para depois mudar a direção. Portanto, é a diferença entre ser limitado por uma linha contínua, não pode ser pisada nem transposta, ou ser delimitado por uma linha descontínua, que pode ser pisada e transposta, desde que seja em caso de necessidade. Ok, agora vamos às transversais. Portanto, até agora tivemos nas linhas longitudinais, ok? Agora
vamos para as linhas transversais. Ok? Transversal. E vamos começar por uma linha muito importante. E aqui vocês vão perceber que, mais uma vez, vai ser muito mais importante para a parte prática esta informação que vos vou dar do que diretamente para a vossa formação teórica ou perguntas que vos possam sair em teoria. Se alguém vos explicar, para vocês perceberem o quanto isto é complexo às vezes, ok? Que, imaginem o que é que eu vos vou dizer. Se alguém vos explicar de maneira diferente daquilo que eu vos vou dizer, podem dizer à vontade. Não, o formador Bruno disse que era assim. Ok? Que é para vocês perceberem. Não é, obviamente, não é dizer, olha, os formadores práticos vão me ensinar de maneira diferente. Não. Se vocês ouvirem, ok? Não estou a dizer os formadores, que obviamente os formadores sabem, certo? Estou a dizer outras pessoas de fora. Dizer, não é assim. Temos que fazer isto, ou temos que fazer aquilo, ou se calhar nem temos que parar. Nada disso. Ouçam bem aquilo que eu vos vou dizer. Ok? Que é assim que vocês vão ter que fazer. Primeiro, qualquer marca, seja esta de paragem, mesmo com inscrição stop no chão, seja a linha de cedência de passagem, com o triângulo desenhado, que é a primeira coisa que, se vocês disserem aos vossos pais, eles dizem, alguém está maluco, ok? Mas não está maluco. Não tem validade, estas linhas não têm validade se não forem acompanhadas pelo sinal vertical. Ou seja, esta aqui tem que ter o stop e esta aqui tem que ter o stop ao alto. Esta aqui tem que ter o sinal de cedência e esta aqui tem que ter o sinal de cedência. Portanto, só tem validade estas linhas se forem acompanhadas pela sinalização vertical. Tem que lá ter o stop. Se não tiver o stop, esta linha não vale nada, 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 isto não vale nada, então cumprem a regra geral da prioridade. Regra da direita, que vamos aprender na aula 10. Ok? Percebido o que eu estou a dizer? Isto é a primeira coisa. Não tem validade se não for acompanhado pela sinalização vertical. Seja a linha de paragem, o stop, seja a linha de cedência de passagem, o sinal de cedência. Isto é a primeira coisa. Depois, ok? Depois há a situação de, ok, nós temos um cruzamento, okay, em que tem a marca rodoviária, que pode ou não ter inscrição stop, às vezes tem, outras vezes não tem, certo? E temos então aqui o stop ao alto. Ok? Portanto, isto é um stop, está bem? Vocês entendem. Oh, André, não vamos agora falar nisso, confundir, certo? Obviamente, se não tem o sinal vertical, se tiver o sinal luminoso, é o sinal luminoso que temos que cumprir, ok? Certo? Estás a entender? Senão começamos a misturar muita coisa e é pior. Esqueçam essa parte, tem que ficar esclarecida. Aliás, já está esclarecida, acho que já falámos o suficiente na mesma para estar esclarecida. Vamos cingir agora, neste momento, só a situação de não tem mais nenhuma sinalização, tem o stop, tem a linha no chão, não tem sinal vertical, não tem o stop ao alto, não temos que cumprir. Regra geral da prioridade, a não ser que exista outra sinalização. Ok. Certo? Não tem stop ao alto, vamos ter que cumprir. E a minha função agora aqui é perguntar-vos, é ver se vocês, qual é a noção que vocês têm, de onde é que temos que parar. Ou seja, existe uma linha, existe o stop, e eu tenho que parar ao lado aqui do stop, ou eu tenho que parar à frente.
antes da linha, nunca em cima da linha. Onde é que eu tenho que parar? Onde é que faz sentido? Atrás da linha, mas junto à linha. Não preciso parar cá atrás. Imagino que o stop está aqui e não tenho que parar aqui. Eu tenho que parar na linha de paragem. Nunca em cima, ok? Muito menos à frente. Agora, se a partir do momento que eu paro aqui e eu não tenho visibilidade, eu paro aqui e faço 1, 2, 3 macaquinhos chineses. Não é, ai, não vinha ninguém, eu já parei. Como alguns dizem, mas eu parei. Não, é pá. Parou, 1, 2, 3 macaquinhos chineses. Ok, mas eu aqui não vejo. Então vocês não veem, começam-se a chegar à frente. Ok, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Ok, não vem ninguém. Bem, parámos outra vez ali à frente. Não vem. Vamos lá nós à nossa vida. Ok? Portanto, sempre que exista uma linha de stop e que seja identificada como linha de stop ou não existe então outra linha, certo? Outra linha que possa vos confundir com outra situação qualquer, e vamos já falar nisso daqui a um bocadinho. Então, vocês têm que parar antes da linha. Isto é uma situação. Outra situação é quando não existe linha. Não, André. É antes da linha, nunca em cima nem à frente. Ok? Outra situação é quando vocês têm... Posso pôr até um entroncamento, é igual. Isto de vez em quando. Desenho muito rápido. Ok. Outra situação é vocês terem o stop. Ok. E simplesmente não tem linha nenhuma. Que acontece milhares das vezes. Será que vocês podem parar? Têm que parar aqui ou podem só parar lá à frente? Junto da interseção. Ao lado, não tem linha, não é ao lado. Eu vi logo que vocês iam responder isso. Não, senhora. Não tem linha de stop, vocês podem parar lá à frente, sempre, se possível, num local que já tenham visibilidade, ok? Sempre tentar parar logo num local que tenham visibilidade para conseguirem olhar para um lado, ok? E para o outro, se vem carros ou não. Agora, nunca podem parar que a vossa frente já obrigar, por exemplo, um veículo que venha daqui tenha que fazer isso. Isso é o que não. Tem que parar sempre antes da interseção, ok? Certo? Mas podem parar à frente. Se pararem aqui e depois lá à frente, podem levar uma falta. O que conta é aqui à frente. Portanto, tendo marca, é na marca rodoviária. Não tendo marca, escolham vocês o sítio, de maneira a que fiquem o mais próximo possível da interseção, ok? Nunca que a frente do nosso carro já na outra interseção. É claro que depois de pararem aqui, se não conseguirem ver, porque aí há sítios que vocês vão parar em sítios que não conseguem ver. Depois conto 1, 2, 3, macaquinho chinês, começam a andar devagarinho e vão espreitando se vem então alguém ou não. Ok? Mas primeiro, antes de entrarem na interseção. Mais ainda, okay? Sempre que vocês chegam a um determinado cruzamento, ou entroncamento neste caso, ok? Em que tenha a passadeira, que é outro caso que acontece muito. E tem aqui o stop. Stop. Ok? Pergunto eu, isto aqui é a passadeira. Vocês têm que parar aqui ou aqui? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Asneira. O que é que eu vou dizer? Asneira. Esta linha que está aqui é a linha da paragem para um peão. A linha que está aqui é a linha de paragem para o peão.
Só é do stop se tiver lá escrito stop. Imagina que eu escrevia aqui stop, aqui atrás, aqui, alto. Aí. Era válida para a passadeira, se viesse um peão, e para o stop. Ok? Mas não está lá nada escrito. Então, vocês vão aqui devagarinho, imaginem que vem um peão. Ok, paramos e deixamos passar o peão. Tem que arrancar e parar aqui à frente para o stop, mesmo que o vosso carro fique em cima da passadeira. Lá está, mais uma vez, não pode ficar que a frente, a paragem tem que ser sempre no limite. A não ser que exista marca rodoviária a dizer stop e aí param antes do stop. Aquela coisa que vos dizem, nós não podemos estar parados em cima de uma passadeira, ok? Acontece quando vocês têm um carro à vossa frente, têm uma passadeira e vocês simplesmente param na traseira dele em cima da passadeira. Aqui não. Aqui tem que parar aqui atrás. Entender? Aqui não tem carro nenhum lá à frente. Não vem nenhum peão. Vocês vêm devagarinho. Ok, vem um peão, param aqui. Não vem peão, param lá à frente. Mesmo que depois vocês estejam aqui parados e apareça um peão, paciência, vocês já estavam lá. E mais vos digo, e por isso é que isto é importante para a prática. Quem parar aqui atrás e até passa um peão, arranca e não para lá à frente, vai reprovar quase de certeza absoluta. Porque parou para o peão, mas não parou para a passadeira. Desculpem, parou para o peão, mas não parou para o stop. Eu não quero ouvir dúvidas, porque eu chego a exames de condução que vou acompanhar e vocês vêm a 5 minutos do exame fazendo perguntas sobre isto. Quando não faz sentido nenhum. Porque não é aí que vocês agora, quer dizer, andaram as aulas todas de código, todas de condução e chegaram ao dia do exame e têm dúvidas nisto. Não podem ter dúvidas nisto. É isto que eu vos estou a dizer. Sim, Lebarco. Queres falar? Queres escrever? Qual é a dúvida? Eu sei que isto muitas vezes não entra à primeira. Sim. Se tiveres um espelho, maravilha. Porque há sítios que têm, que é para vos ajudar. Mas se não houver marca, podes parar lá à frente. Ok? Certo? Agora, mesmo com o espelho, vocês confirmem sempre. Ok? Que eu queria acrescentar mais uma coisa aqui. Sim, diz lá. Mas está esclarecido? Espelho como? Reparem, stop é paragem obrigatória. Tens que parar, não é? Não venha ninguém, esquece isso. Isso é a diferença entre o stop e a cedência de passagem. É stop, é stop. Há uma altura que tu vais ter que estar parado e façam como entender. Eu digo, 1, 2, 3, macaquinho, chinês. Ok? Tem que estar ali parado. O carro tem que fixar ali. Tem que estar, tens que estar com a embreagem ao fundo e com o pé no travão. Estancou ali o carro. Tem que estar imobilizado ali, quietinho. Mesmo que tu vejas bem, mesmo que seja um sítio bem visível e que tu vês que não vem ninguém. Stop, parar. Aliás, se não pararmos, qual é a contornação? O que é que nós falámos quando demos o stop? Qual é a contornação se não parar no stop? Estamos a falar não parar. Muito grave. Aliás, eu disse-vos, imaginem vocês com carta, ok, todos contentes, a polícia passa um stop, eu agora já tenho carta, ok, não vem ninguém, devagarinho, como eu disse até, às vezes há aqueles que fazem paradinhas, ok? Se a polícia vir, multa, muito grave, ficam sem carta e vêm tirar a carta outra vez, porque é muito grave, basta uma muito grave nos 3 primeiros anos de carta. E já posso-vos dizer que já houve colegas vossos que andam a tirar a carta outra vez porque a polícia viu que eles não pararam no stop. Nem é o não ceder, é não parar. Eles não provocaram nenhuma situação de perigo porque não vinha ninguém, mas é muito grave. É uma contornação muito grave, vocês não... 1, 2, 3, macaquinhos, chinês. Ok, vamos lá. Olha para a frente, olha para a esquerda, olha para a direita. Aliás, eu digo sempre que era isto que eu ia complementar agora. Repare, estamos a perder mais tempo, entre aspas, só é perder tempo se vocês não ouvirem, não é?
é uma força de expressão, digamos. Estamos a perder mais tempo com aspectos práticos que teóricos para vocês verem a importância que isto tem. Ok? Uma das coisas que eu digo é quando é que vocês têm que ver, quando têm stop, quando vocês estão a chegar a um cruzamento ou entroncamento, vejam se isto que eu vou dizer não faz sentido. Quando vocês ainda estão a chegar a um cruzamento ou entroncamento, é importante nós vermos se vêm carros. Quando é que nós temos que ver se vêm carros ou não? É, Julieta? Quando estamos a aproximar-nos? Não, é um erro. Porque vocês começam a ver que não vem ninguém e já não param no stop. Não. Vocês primeiro, a vossa concentração é vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Porquê? Porque vai ser importante o nosso posicionamento. Imagina que vocês têm aqui um stop. Está aqui a linha. Certo? Está aqui o sinal vertical. Era isto que eu ia falar. Stop. Vamos para a esquerda. Ok, deixa-me ver. Está lá a linha. Vou ter que parar antes da linha. Se é para a esquerda, vou-me ter que encostar ao eixo. Não, eu quero ir para a direita. Então, eu quero ir para a direita, vou colocar o meu veículo assim. Portanto, a importância, quando vocês vêm aqui a aproximar-se de um cruzamento ou de um entroncamento, é ver se existe um stop vertical, se existe um sinal de cedência, se existe a marca rodoviária, se tem alguma passadeira antes de venha passar um peão. Tem tanta coisa para vocês ver. E depois, mediante o destino, no caso das aulas, a ordem que o vosso formador der, no caso do exame, a ordem que o vosso examinador der, vamos para a direita, vamos para a esquerda ou vamos em frente. Portanto, frente era aqui, direita era aqui. Vamos nos concentrar no posicionamento do nosso veículo. Porquê? Porque eu depois, se calhar estou em segunda, vou ter que meter primeira e quando eu meter primeira e estiver preparado para arrancar, é que vou ter que olhar para um lado e para o outro a ver se vem veículos. Portanto, não comecem a ver. Vocês vão ter sempre aquela tendência de começar logo. É sempre, parece que é inato. Ok? Mas não faz sentido. Faz mais sentido vocês estarem concentrados como e onde parar do que ver se vem alguém. Porque ver se vem alguém é só depois de estarem parados e estarem preparados para arrancar. Porque depois ainda há aqueles que param e começam a olhar. E depois é que vão meter primeira. Quando estão prontos para arrancar, entretanto já vem um carro. Portanto, o olhar é quando vocês estiverem já tudo feitinho. Ok, já vou me preparar para arrancar, vou pôr um bocadinho do pé de embreagem para cima. Ok, não vem ninguém, posso arrancar. Então, aquele tempo que vocês perdem ainda a preparar-se, entretanto já vem um carro, porque o trânsito está em circulação. Certo? Estão a perceber esta mensagem? Isto é só para vocês perceberem que acaba por esta parte das marcas rodoviárias deste tema ter muita mais importância, se calhar, na situação da prova prática. Porque o posicionamento... Imaginem que o examinador vos manda à direita e vocês estão aqui. Se fizerem isto, ele pode-vos reprovar. Vai ter uma aula em que vamos falar no posicionamento, nas mudanças de direção. Como é que devo fazer mudança de direção para a direita? Trajeto mais curto. O que é o trajeto mais curto? O mais próximo possível da direita. Não é chegar aqui e fazer tipo um caminhão. Isso dá reprovação. Porque vocês têm que se posicionar corretamente. Não é só sinalizar, não é só dar o pisca. É pisca, ok, vou para a esquerda. Se vou para a esquerda, vamos para o eixo. Tudo é importante. E se levarem isto, mais fácil é para vocês. Na parte prática. Ok? Não é difícil se vocês levarem isto. Torna-se mais difícil se o vosso formador prático ainda tiver que andar outra vez a explicar-vos isto. Para além de vos ter que dizer, olha, carrega no travão, olha, mete velocidade, olha, esqueceste o pisca. E que confusão, não percebi nada. Ok? Está entendida a mensagem? Vamos dar gasolete agora? Ok? Pronto, agora também esta parte seguinte também é mais rápida. Está entendido? Primeira palavra-chave, número 09. Ok? Primeira palavra-chave, número 09. Atenção a situações, e aqui estou a falar diretamente de perguntas teóricas. Atenção a situações que saem esta marca. Deixa eu ver se eu consigo. Que é para vocês verem mesmo a marca. Ok. Vocês veem na imagem, tipo, quem é que passa, naquela situação de cedência de passagem que nós vamos dar na aula 10,
ok? E vocês veem a frente do nosso carro, que é normalmente o nosso, que é o da imagem, e depois veem à frente do carro esta linha. Se não virem o sinal vertical, como eu disse, o triângulo, certo? Se não virem, neste caso, o triângulo de cedência de passagem, esta linha não vale nada. Portanto, aí vocês enganam-se. Mas formador, aquilo não é uma linha de cedência. E onde é que está o sinal vertical? É uma linha de cedência, mas só é válida se tiver o sinal vertical. Que vocês depois dizem, ok, aquele tem linha de cedência, vai ter que ceder a passagem aos outros, vai ser o último a passar. Basco. É uma falha na sinalização. Não serve para nada, basicamente. Porque não é válida se não tiver o vertical. Normalmente o que acontece é que, tendo no chão, devia ter o sinal vertical. Ou roubaram, ou quem fez aquilo não percebe nada daquilo e não colocou o vertical. Estás-me a entender? Pá, é assim. Dá-te uma noção da interseção. Dá-te uma noção que vais ter ali um cruzamento ou entroncamento. Ok? Realmente, quando nós motoristas já complicamos a nossa vida, ainda tem outras pessoas que complicaram a nossa. Ok? Precisa ser normal. Está entendido isto? Perceberam? Ok? Alguma dúvida? Já sabem, revejam a aula, depois também podemos expor. Vamos continuar. Depois existem as novas linhas que significam a passagem para velocípedos, portanto são as novas passadeiras, que são sinalizadas assim ou assim. Isto é para o velocípedo. Ok? E depois temos as passadeiras normais, que podem ser para peões, que podem ser à zebra, que eu costumo dizer, que é o branco, as linhas, a listagem branca e preta, ou desde o tempo da Troika, para poupar tinta, assim. Portanto, isto também representa as linhas de uma passagem para peões. Se às vezes for necessário repetir, digam. Depois temos sinalização nova, as lombas redutoras de velocidades, que têm sempre aqui esta listagem. Normalmente, às vezes é vermelha e branca, já vi amarela e preta, mas regra geral agora eles fazem vermelhas e brancas, ok? Que são lombas redutoras de velocidade. Okay? Depois, e aqui são as tais marcas rodoviárias que eu falei, que apesar de cor amarela, quando eu disse, nós demos a sinalização temporária, eu disse, nem todas a sinalização de cor amarela vai ter caráter temporário. Inclusive, eu disse, saiu uma pergunta. Ok? Eu disse, sai uma pergunta em que diz, toda a sinalização de cor amarela é de caráter temporário. E vocês têm que responder que não. Não, porque existe marcas rodoviárias de cor amarela que vão regular a paragem e o estacionamento e que são marcas rodoviárias, não são de caráter temporário. Então temos a linha contínua e sempre que existe uma linha contínua ou junto do passeio ou sobre o passeio, significa que nós não podemos nem parar, proibido parar ou estacionar. Ok? Portanto, linha contínua amarela, não podemos nem parar nem estacionar. Proíbe a paragem e o estacionamento. Quando a linha é descontínua amarela, junto ao passeio ou sobre o passeio, nós podemos parar, é proibido apenas e só estacionar. Proibido estacionar. Portanto, podemos parar, proibido estacionar. Assim como a linha em zigue-zague, que é igual. É só para ser mais visível. É igual. Não podemos estacionar, mas podemos parar. É permitido parar, proibido estacionar. Quando tem este retângulo com o X lá dentro, podemos tanto parar como estacionar, mas só para cargas e descargas. Portanto, é permitido parar e estacionar, desde que seja para cargas e descargas. Depois temos as marcas delimitadoras do lugar de estacionamento. Ok? Que podem ser pisadas. Obviamente é quando o nosso veículo estiver estacionado, tenha que estar entre as marcas, ou seja, não pode estar sobre as marcas, mas para estacionar,
obviamente vocês podem pisar. Certo? Este já agora é o estacionamento paralelo, porque vocês ficam paralelos à via, não é? Tem aqui a via a passar, ok? E o carro fica estacionado paralelo. Este é o famoso estacionamento em espinha, o carro fica assim na diagonal, e o outro, que é assim, é o perpendicular. Portanto, este é o paralelo, estacionamento paralelo, este é o estacionamento perpendicular e este é o estacionamento em espinha. Devem cumprir as marcas, ou seja, o vosso carro tem que ficar, obviamente, quando estacionado, entre as marcas. Depois, este tipo de marca rodoviária que sinaliza, que agora também já é para grávidas, certo? Portanto, que sinaliza um local, um estacionamento autorizado para veículos que possuam dístico de deficiente, certo? Então, tem que ter uma autorização para poderem lá estacionar, que é atribuída a uma pessoa, mas é o veículo que fica lá com esse dístico para provar que pode, obviamente, estacionar nesse lugar, ok? Depois temos as setas. Existem setas de seleção e existem setas de desvio. Esperem aí. Oi. Já passei. Exatamente. Setas de desvio. Calma. Vou explicar melhor. Todas as que vocês encontrarem numa via em que tenha para a frente e para a esquerda, para a frente, desculpa, para a frente e para a direita, para a frente e para a esquerda, ou só para a direita, ou só para a esquerda. Isto tudo, obviamente, marcado no chão. Todas elas são setas de seleção. Ok? Todas. Mais fácil. De desvio. E exatamente, são as meias curvadas. Ou seja, são, por exemplo, as que têm... Imaginem que têm aqui a tal via e a via vai ser suprimida. Tinham 2 vias de trânsito e vão passar a ter só uma, por exemplo. E tem assim uma seta desenhada no chão. Ou às vezes várias. Okay? Estas são de desvio. Assim como também é de desvio, aquela situação que nós falámos há bocadinho de ter linha contínua e ter linha descontínua, e depois começam a ficar as linhas. E normalmente tem umas setinhas que fazem isto. Entre os traços descontínuos, que é, se alguém vier a efetuar uma ultrapassagem, deve concluir imediatamente porque vai ficar a linha contínua. Portanto, estas e estas são de desvio. Todas as outras são de seleção. Ok? É claro que aqui eu pus assim, mas podíamos ter uma situação que fosse ao contrário. Ou seja, ser esta a terminar, certo? E ter umas setinhas assim. São também de desvio. Avisa é que é a via da esquerda que vai terminar. Todas as outras são de seleção. Entendido? Certo? Percebido? Já estão aqui. Desvio. Ok. Depois, bandas, raias oblíquas, que referem-se a isto. Ok? O que é? Significa proibição de entrar na área por elas abrangidas. Atenção que agora já existem raias oblíquas em que tem, por exemplo, assim um tracejado. Tipo uma linha descontínua. E nessas que já tem, quer dizer que naquele... Aqui é irreal o que eu vou fazer, ok? Mas quer dizer que nas que tem, que às vezes existem certos cruzamentos e entrocamentos, já existe, quer dizer que vocês, por exemplo, podem fazer isto. Passar por cima. Se for delimitada por linha descontínua, no local que é descontínuo, vocês vão poder passar por cima. É claro que o que eu desenhei aqui é real, porque aí nunca poderá ser descontínuo. Não fazia sentido nenhum, certo? Mas há locais em cruzamento em que já existem raias oblíquas
delimitadas, ou seja, em vez de ser assim, só com as listagens, não é? Já tem ali um bocadinho de tracejado. Quer dizer, por exemplo, que vocês imaginem que fazem isto, podem fazer isto para voltarem para trás ou para voltarem para ali. Queres falar? É? Por voz, Liete? Espera aí, então. Podes falar. Tens de desbloquear o teu micro. Isso. Agora já... Eu estou meio confundida com Tens isso. de falar mais alto um bocadinho, desculpa, que agora sou eu que não ouço. Eu estou meio embaraçada com essa sinalização. Sim. Dessa Repara, linha. deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui no vídeo. Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui no vídeo essa marca, que é para tu perceberes, se calhar, melhor numa situação real. Deve ser aqui para trás agora, que é antes desta marca. Okay. Marcas transversais, reparagem. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Estão aqui nas linhas amarelas agora. 7h30. Eu ver se tu consegues perceber através das marcas de estacionamento. Espera aí. As setas. Ok. Desvio. Está aqui. Como é que estás a ver ali? A raia? Estou. Só um bocadinho. Ele já vai passar. É melhor assim, senão vai passar mesmo o vídeo. Isto é uma raia que tu estás a ver. Estás a ver ali? Estou. O que o carro vermelho está a fazer não o pode fazer, obviamente, porque é uma zona em que tu não podes passar por cima da mesma, certo? Agora já existem umas novas que são limitadas por linha descontínua, em que tu podes, naquele, percebes, instante, tu podes simplesmente, naquele sítio, tu podes passar por cima da mesma. Estas aqui são todas com linha contínua, quer dizer que é um local da via pública em que tu não podes, estás a ver? Por isso é que o carro fica vermelho. Entendi. Agora entendi. Ok? Mas isso podes encontrar. Aqui eles estão a dar o exemplo sempre da autoestrada. Mas tu podes encontrar isso num cruzamento qualquer. Às vezes tens, por exemplo, aquela placa, a placa oval, por exemplo, num cruzamento. Chegas a um cruzamento, tens aquela placa oval, certo? Uhum. E às vezes à volta da placa tens assim umas raias. Sim. Uma coisa pintada a branco. Sim. Percebes? Isto é que é tal raia oblíqua. Ok. Agora, se calhar, ao reparares numa situação, porque o desenho para mim também é um bocado complicado. Mas agora também ao veres, obviamente vais estar mais atenta, quando estiveres aí a circular, e já vais ver que há sítios assim e dizes, olha, isto aqui é uma raia, agora já percebi o que é que o formador queria dizer. Ok? Tá bom. Tá bem? Obrigada. Adorei essa. Obrigado a nós. Ok. Depois, esta marca rodoviária também ela amarela, que sinaliza, ok? Que sinaliza um cruzamento, neste caso, cruzamento pode ser um entroncamento, ok? Cruzamento faz cruz, não é? Como eu digo sempre, ok? Onde normalmente existe a probabilidade de haver aglomerado de trânsito e é para reforçar aquela ideia que nós já falámos até na sinalização luminosa, que eu disse, apesar de estar verde, nem sempre a passagem é autorizada. Porquê? Porque nós não podemos ficar imobilizados aqui no centro da interseção. Esta marca é para reforçar isto. É um local que não pode ser obstruído. Então, se tiver trânsito, vocês têm que ficar cá atrás. Nunca podemos imobilizar, nunca pode ficar imobilizado aqui o nosso veículo dentro desta marca, em cima desta marca. Ok? Reforça a ideia. Depois temos este tipo de marcações que existem, que são basicamente desenhadas em alguns tipos de obstáculos, que é para torná-los mais visíveis. Ok? A tal situação da guia, que já falámos aqui várias vezes, não se esqueçam, ela delimita, limitar mais visivelmente a faixa de rodagem. Pode ser pisada e transposta, não confundam esta linha, ok? Que é uma guia com uma linha contínua.
é uma guia. E a guia pode, em caso de necessidade, pode ser pisada e transposta. Ok? Há uma pergunta que sai mesmo. Delimita a faixa de rodagem. Torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. As bandas cromáticas, que é aquilo quando nós vamos, passamos e que faz tum-tum, 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 tum. Se repararem, o espaçamento entre elas vai diminuindo. E por isso é que quando nós passamos, faz tum-tum, tum-tum. E depois é tum-tum, tum-tum, tum-tum. Certo? Ou seja, advertem-nos, chamam-se bandas cromáticas, porque faz barulho, advertem-nos para redução da velocidade. O que é que pode sinalizar? Uma passadeira, um cruzamento ou um entroncamento, um local frequentado por crianças, uma curva perigosa. Portanto, pode advertir-nos para várias situações, representando todas elas um perigo, daí a necessidade de moderarmos a nossa velocidade. Portanto, a única, diretamente, que nos transmite é moderação de velocidade. Porquê? Depende do que elas antecipam. Ok? Desde passadeira, local perigoso, cruzamento, uma lomba, local frequentado por crianças, qualquer coisa. Ok? Que possa representar um perigo. Depois temos mais marcas amarelas aqui, que são as marcas de segurança. Normalmente só são utilizadas na autoestrada, certo? Em que eles dizem que nós devemos guardar sempre 2 marcas de segurança, ou seja, basicamente, eu desenhei 2 caminhões, são maiores que a via. Ok? Portanto, deixar sempre mais ou menos o espaço de 2 marcas de segurança para ser, para termos espaço para imobilizarmos o nosso veículo. Ok, muito bem. Agora, antes disto, vamos aqui só ao vídeo, para vocês perceberem o que é que são delineadores e... Okay. Conseguem ver aí esses refletores aí? Já conseguem ver aí essa? E sim? Pronto. Todos aqueles dispositivos que às vezes são colocados, até por vezes, deixem-me pôr para trás, na linha contínua, que às vezes acontece de porem... Ok, olha. Neste caso aqui até tem na guia. Okay? Isso são dispositivos complementares, dispositivos refletores, que apenas e só servem para tornarem os limites da via mais visíveis. Ou seja, é só mais para vos chamar a atenção e, por exemplo, em casos extremos de má visibilidade, por exemplo, nevoeiro, chuva intensa, principalmente de noite, ok? É uma grande ajuda, não dão luz, mas refletem a luz, por isso serem refletores ou delineadores. Os delineadores, é isso que vocês estão a ver aí nos raios. Em que quando é uma via de sentido único, só num sentido, os brancos significam o limite direito e o laranja significa o limite esquerdo da faixa de rodagem. Que é para vocês ok, vamos nos orientar aqui no meio disto, porque ali já está ali os extremos, ok? Isto é só para vocês, basicamente, senso comum, digamos, ok? Certo? Para vocês saberem globalmente. É claro que depois neste tipo de condições ajuda-vos, não é? Portanto, torna os limites da via mais visíveis. Muito bem. Então era só para vocês terem noção o que era refletores. Nas linhas contínuas vocês já viram muitas vezes, que às vezes tem lá, né, a meio que é para tornar mais visível a linha contínua. Ora bem, deixem-me só fechar isto. Estamos quase também a terminar. Ok. Sinais dos condutores. O que é isto dos sinais de condutores? É claro que nós já falámos aqui em muitos aspectos de comunicação que vocês devem ter com os outros condutores, desde o agradecimento, desde o podes passar, okay? E não a utilização dos sinais de luz ou das luzes de perigo, 4 piscas, como muitas vezes vocês diziam. Eu perguntei, como é que se agradece? E vocês diziam, liga-se os 4 piscas. Nada disso. Portanto, isso esqueçam. Vamos falar mais tarde. Já dissemos, mas vamos mais tarde, numa aula mais tarde, vamos falar, por exemplo, em que situações é que temos que utilizar os 4 piscas, ou seja, as luzes de perigo. Ok? Em relação a sinais manuais, sinais de condutores, nós já falámos aqui que há modos de comunicação, certo? Que vocês têm que ter perante os outros condutores, certo? Os básicos e os normais são então aquilo que eu falei do agradecimento,
do obrigado, ou assim, ou até porem a mãozinha de fora. A parte do chamarem, do tipo, olha, podes passar, eu dou-te prioridade, por exemplo. Aqui, o que nós vamos acrescentar aqui é sinais manuais que nós nós temos que utilizar. Posso-vos dizer que numa situação de exame, recentemente, foi notado que havia o veículo de que nós estávamos a fazer exame, de repente fundiu, o pisca começou a piscar mais rápido, ou seja, ficámos sem um indicador de mudança de direção e a partir daí o aluno teve que fazer os sinais manuais para sinalizar. Eu já não me lembro se foi o da direita ou da esquerda, ok? Mas ele teve que ser. O examinador disse, agora tens de desenrascar. Aprendeste isto. Aprendeu. Está aqui. Estão a aprender. Por isso não podem dizer, eu nunca aprendi e não sei fazer. Claro que passou. Então ele fez, não é? Ok? Certo? Ele ficou surpreendido por ter que o fazer. Mas ele sabia que ele por acaso lembrava-se. Atenção. Ok? Certo? Mas ele ficou surpreendido porque pensou, ok, não vou ter que fazer, se calhar o examinador está a brincar comigo. Não, temos que fazer, nós temos que mostrar que sabemos, certo? Calhou, aconteceu de falhar. E pode-vos acontecer, quer seja numa aula, quer seja no exame, ou simplesmente num dia em que vocês estejam já condutores no vosso veículo. E momentaneamente, expressamente pelo tempo necessário a comporem a anomalia do vosso veículo, porque não vão andar sempre depois sem pisca ou sem luz de travagem, certo? Nesse espaço, então, há sinais que podem ser substituídos, sinais luminosos que podem ser substituídos por sinais do condutor, sinais manuais do condutor. Ok? Sempre que queiramos reduzir a velocidade, ok? Fazemos isto. Mãozinha de fora, não é voar, ok? Vamos abrandar. Por acaso não foi de propósito. Ok? Podia ter sido numa aula, que era muito mais fácil, não é? Mas pronto. Mas acontece, são coisas que acontecem. Mas fiquei orgulhoso por ele saber. Ok? Se calhar se ele não soubesse era pior, porque ele, para além de... Atenção, ele até podia não saber e não ser... Imagina que estávamos a acabar, por exemplo, podia não ser determinante para o resultado do exame, mas de certeza absoluta que havia de chamar a atenção. Olha, devias de saber porque eu sei que expliquei isso. Portanto, salvou-se de boa também em saber, porque normalmente, mesmo passando, há certos aspectos que eu acho que os alunos digo, olha, mas podias ter feito isto melhor. Portanto, gosto que vocês façam as coisas bem e que façam as coisas que aprenderam. Ok? Pronto. Conduzes velocípedos, é, André? Ainda bem que se lembrava. Depois, sempre que queremos parar, mãozinha para trás, palmada para trás, ok? Para trás, certo? Vamos parar. Vamos voltar para a esquerda, portanto aí a mão já é para a frente, certo? Para a esquerda, ok? Aqui, para a direita, obviamente vai haver diferença entre um condutor. Aqui, este é para a direita e, obviamente, o condutor de um veículo de duas rodas faz com a outra mão. E a situação do... Okay, podes passar. Estou-te a dar passagem, podes passar. Podes ultrapassar. Ok? Sim, parecido. Alguns dos aspectos, algumas das coisas dos gestos são parecidos com o agente. Entendido? Certo? Ok. 2 apontamentos só, porque já estamos quase a terminar. Vamos aqui para o vídeo. Ok. E vamos então falar. Ele aqui já está a falar no... Ok. Já está no último. Pode ultrapassar. Muito bem. Sinais sonoros. Saem muitas perguntas teóricas sobre isto. Portanto, é bom que fixem. E, obviamente, é bom que depois apliquem. Os sinais sonoros devem ser breves. Ou seja, não podemos ficar lá pi, portanto, pi, por exemplo. Ok? Nunca utilizados
que é uma coisa que nunca acontece, como forma de protesto. Portanto, os sinais sonoros devem ser breves e nunca utilizados como forma de protesto. Dentro de umas localidades, só é permitido o uso do sinal sonoro, dentro das localidades, só é permitido o uso dos sinais sonoros de dia e de dia só em caso de perigo iminente. Dentro de uma localidade, só é permitida a utilização dos sinais sonoros de dia e só em caso de perigo iminente. Fora das localidades, nós podemos utilizar os sinais sonoros, quer seja de dia, quer seja de noite, em caso de perigo iminente, locais de visibilidade reduzida ou insuficiente, curvas, lombas, cruzamentos, entroncamentos. Okay? E podemos utilizar também sempre que queiramos dar a entender, ou dar a entender não, que vamos ultrapassar o veículo que vai à nossa frente. Ou seja, quando, antes de iniciarmos uma ultrapassagem, quando circulamos fora de uma localidade, devemos e podemos, ok, utilizar o sinal sonoro. Esta é uma das que sai. É permitido a utilização do sinal sonoro fora de uma localidade, quer seja de dia, quer seja de noite, perigo iminente, locais de visibilidade reduzida ou insuficiente e no início de uma ultrapassagem. Perante isto tudo que eu disse, excetua-se apenas e só os veículos, ou seja, podem efetuar ou podem utilizar os sinais sonoros os veículos que estejam em missão urgente de socorro, sendo eles veículos da polícia, okay? Ambulância, serviço profissional, okay? Os veículos que possuem luz rotativa azul, ok? Podem, obviamente, utilizar os sinais sonoros nos casos em que eles são proibidos. Portanto, excetuam-se isto. Apesar de se falar que à noite nós devemos de substituir os sinais sonoros pelos sinais luminosos, ok? Portanto, regra geral, à noite devemos de substituir os sinais sonoros pelos luminosos, mas a lei só obriga no caso dentro de uma localidade. Ok? Aí é mesmo obrigatório. Durante a noite, dentro de uma localidade, é obrigatório a utilização dos sinais luminosos. Por exemplo, em vez de buzinarmos, damos sinais de luzes, por exemplo. Fora de uma localidade, isso não é obrigatório, mas se nós virmos que, ou seja, em vez de no início de uma ultrapassagem à noite, em vez de querermos buzinar, damos os sinais de luzes, podemos fazê-lo. Portanto, podemos substituí-los, mas não é obrigatório fora de uma localidade. Vasco, em forma de protesto, nunca podem ser utilizados. É o que diz a lei. Ok? Certo? O que diz a lei é que eles têm que ser breves e nunca podem ser utilizados como forma de protesto. Só naqueles casos que eu estou a dizer, que é dentro de uma localidade perigo iminente, fora de uma localidade nem para festejar o título do Porto ou do Benfica ou do Sporting. É claro que nesses casos, normalmente, o que é que acontece? Eles não ligam, certo? Mas isso não está descrito na lei. Juliette, perigo iminente é, por exemplo, tu vês que há uma pessoa que está super distraída e que se vai meter à tua frente e que não te está a ver, ou outro condutor que vem contra ti e tu buzinas para ele não te bater, por exemplo. Okay? É uma situação em que tu achas que a melhor forma de avisar o outro, certo? É buzinar, no caso de ele perceber que tu estás lá. Ou seja, se não o fizeres, se calhar vai haver ali ou um acidente ou uma situação de perigo. Ok? É nesse sentido. Está?
Pronto. Para terminar, e agora sim, já se faz tarde, entre aspas, existem estes sinais luminosos rotativos, estas luzinhas luminosas rotativas, em que a luz rotativa azul, como vocês sabem, existe e só pode ser utilizado por veículos construídos para desenvolver missões urgentes de socorro. Em relação à luz amarela, exatamente, é para veículos de marcha lenta, por exemplo, veículos agrícolas, ou, como vocês também já viram, por exemplo, o caminhão de lixo, os reboques para rebocar os carros, que são veículos que são construídos para desempenhar apenas e unicamente uma função. Ou seja, foram construídos o caminhão de lixo para transportar lixo, o veículo que transporta carros acidentados ou avariados para fazer esse tipo de transporte. Portanto, a luz rotativa amarela pode ser utilizada por veículos de marcha lenta, tipo veículos agrícolas, e para veículos que desempenham apenas e só uma função. Importante, e sai lá esta pergunta sobre a luz rotativa amarela. O seu posicionamento, a sua colocação é sobre o veículo, do lado, mais para o lado esquerdo do veículo. Ok? Portanto, a colocação de uma luz, sempre que só existe uma luz rotativa amarela, ela deve ser colocada na parte superior do veículo e do lado esquerdo, que é o lado do meio da via. Ok? Isto é importante. Certo? Esta luz tem que ser visível a pelo menos 100 metros. Outro veículo tem que conseguir ver um veículo que esteja com esta luz ligada a pelo menos 100 metros. Ok? Esta pergunta em cima do lado esquerdo sai, principalmente do lado esquerdo do veículo. Ok? Ora bem, se alguém tiver alguma dúvida pode expor. Segunda palavra-chave, número 61. Quem está aí como convidado, tem registro, pode ir aos testes temáticos. Quem entrar na Drybox, fazer um teste temático, se quiser experimentar um teste temático sobre esta aula, ok? Vai ao teste temático que diz marcas rodoviárias. Certo? É só testes, ok? E depois selecionam unidade 1 e depois vai aparecer vários itens e há lá um que diz marcas rodoviárias. Portanto, quem quiser, esteja aí como convidado, aproveite e vê se a aula fez efeito ou não. Espero que sim. Os outros já sabem. Testes para fazer, a avaliação para fazer, certo? E se tiverem algumas dúvidas, tanto uns como os outros, grupo do WhatsApp. Se não tiverem mais dúvidas, bom fim de semana para todos. Voltamos segunda-feira com o direto, certo? E já sabem, disponham. Obrigado por terem estado todos aí, ok? Para maturar. E, sobretudo, não se rirem dos meus desenhos. Pelo menos eu não sei se riem ou não. Boa noite a todos.